Bruce Lee foi uma lenda em todos os sentidos da palavra. Esse artista marcial tocou os corações e mentes de muitos ao redor do mundo, seja através de suas cenas de luta extravagantes ou da serenidade de suas reflexões filosóficas. De fato, esse homem era tão incrível que muitos acreditam que ele poderia ter sido sobre-humano, e neste vídeo exploraremos algumas evidências que dão credibilidade a essas afirmações. Junte-se a nós neste vídeo para dar uma olhada em 10 provas que mostram que Bruce Lee era um super-humano. Número 10. A Bandeira do Dragão. Definitivamente, a ascensão de Bruce Lee ao topo das artes marciais não foi acidental. Desde muito jovem, sabia que estava destinado a ser um grande lutador e literalmente passava cada momento de sua vida aperfeiçoando suas habilidades para ser o melhor. Bruce se concentrava especialmente em seu núcleo, a parte do corpo que inclui o tronco e o estômago. Acreditava que essa parte do corpo intervinha basicamente em todas as formas de movimento e técnicas de luta. Por isso, dedicava ainda mais tempo para desenvolvê-la. Com base nisto, ele inventou seu próprio regime de treinamento chamado Bandeira do Dragão. Na Bandeira do Dragão, Bruce se deitava em um banco e então levantava todo o corpo do banco sem tocar a superfície mais que com os ombros. A partir daí, mantinha essa posição equilibrada por minutos, levantando e abaixando todo o corpo à vontade, algo que provavelmente vou pular na próxima vez que eu for à academia. Hoje em dia, a Bandeira do Dragão é um elemento básico de muitos programas de treinamento de artes marciais e sessões de exercício, embora sinceramente não acredito que haja alguém que possa fazê-lo como Bruce Lee. Número 9. Bruce pegava grãos de arroz com palitos. Embora a forma física seja sem dúvida uma ótima maneira de enfrentar qualquer lutador, também é importante que trabalhe vários de seus instintos. E entre esses instintos, quase nenhum importa mais que os reflexos. Bruce sabia bem disso, e sendo o lutador obcecado e focado que era, trabalhou incansavelmente para aperfeiçoar seus reflexos de modo que pudessem ajudá-lo enquanto lutava. Mas enquanto a maioria das pessoas usa métodos normais para treinar reflexos, acho que todos sabemos que Bruce não era de fazer algo normal. Segundo a lenda, ele jogava grãos de arroz no ar e os pegava literalmente no ar apenas com palitos. Agora, se você viu o clássico de 84, o incrível filme Karate Kid, provavelmente se lembra do mítico e impressionante momento em que o Sr. Miyagi treina Daniel para pegar uma mosca com um par de palitos. E estou bastante certo de que o filme foi inspirado no lendário Bruce Lee. Disse que Bruce era um mestre desse exercício e que pegava o arroz quase sempre que o jogava no ar, mas não há provas em vídeo disso. Mas considerando o quão dedicado era esse cara, não duvidaria nem por um segundo que realmente fosse capaz de pegar esses grãos de arroz. Número 8. Bruce era incomumente forte. Sempre que você pensa na palavra super-homem, é fácil entender por que uma das primeiras coisas que vem à mente é a força. E afinal de contas, os super-heróis podem realizar incríveis proezas de força como se nada fosse. E sendo realista, só de olhar para Bruce, você pode facilmente duvidar do fato de que ele poderia ter uma força sobre-humana. Afinal de contas, ele não era necessariamente a pessoa mais musculosa, nem mesmo a mais tonificada, e com sua estatura relativamente pequena, é bastante tentador ignorar sua força. Mas você estaria errado. Só de ver alguns de seus vídeos de treinamento, você pode ter a sensação de que Bruce era muito forte. Basta vê-lo trabalhando com sacos de boxe. A maioria das pessoas que usam grandes sacos de boxe para praticar seus chutes e socos faz isso de forma 7, uma abordagem irregular do exercício. Hoje em dia, você nem precisa ser um lutador para aprender a fazer flexões ou barras. Afinal de contas, ambos os exercícios oferecem o melhor de dois mundos. Você não precisa de nenhum equipamento especial para fazê-los e são difíceis o suficiente para ajudá-lo a suar e sobrecarregar seu corpo graças à sua complexidade. Mas aqui está o negócio. Bruce estava em um nível totalmente diferente. Se você tem um número específico de flexões que se sente confortável fazendo, garanto que Bruce Lee poderia fazer o dobro sem nem suar. E se você ainda está duvidando, bem, considere isto. Em algum momento, Bruce foi submetido a um teste para ver quantas flexões ele poderia fazer. E no verdadeiro estilo Bruce Lee, decidiu elevar a barra, completando o teste com uma única mão e usando apenas 2 dedos, segurando-se apenas com o polegar e o indicador. E mesmo assim, foi capaz de fazer mais de 200 flexões. Bruce foi capaz de elevar ainda mais a barra quando se propôs a completar um desafio diferente, fazendo flexões apenas com 2 polegares. E nesta posição, conseguiu fazer mais de 100. E agora, o grande final. Se classificarmos Bruce de acordo com as flexões normais com as 2 mãos, que todos nós achamos difícil de fazer, disse que ele foi capaz de fazer mais de 1.500 sem parar. Número 6. Bruce era rápido demais para ser filmado. Bruce Lee começou sua vida precoce como artista marcial e, como muitos da época, havia passado grande parte de sua vida aperfeiçoando suas habilidades. Mas aqui está a coisa. Bruce quase não entrou no mundo do cinema. Bruce era tão rápido que os diretores tinham literalmente problemas para filmá-lo. Em 66, Bruce teve uma de suas maiores oportunidades na tela com O Besouro Verde, uma série de
televisão de super-heróis que durou apenas uma temporada, mas na qual Bruce foi, sem dúvida, a estrela revelação. No entanto, filmar a série foi todo um desafio, porque as câmeras da época não conseguiam capturar seus movimentos em tempo real. Diferente de hoje, que temos câmeras que podem gravar até 240 quadros por segundo, a maioria das câmeras de cinema dos anos 60 e 70 tinham dificuldades até para gravar a 24 quadros. Bruce podia dar até 9 socos e 6 chutes, respectivamente, em um único segundo, e certamente não havia nada que pudesse gravar tão rápido. Os produtores de The Green Hornet afirmavam que muitas das gravações que tinham mostravam Bruce aparentemente imóvel, enquanto todos os seus inimigos caíam no chão. Mas na realidade, o homem era rápido demais para ser capturado pelas câmeras. No final, os cineastas tiveram que pedir-lhe para diminuir um pouco para poder seguir suas ações. Número 5. O soco de uma polegada. Nenhuma façanha de artes marciais é tão famosa quanto o soco de uma polegada do impressionante Bruce Lee. Como seu nome indica, o soco de uma polegada faz com que Bruce golpeie um alvo a apenas 1 polegada de distância, e isso faz com que ele seja lançado pelos ares. Apesar de estar a apenas 2 centímetros de seu alvo, o soco de Bruce poderia lançá-lo pelos ares a uma distância de até 5 metros. Ainda assim, o soco era forte o suficiente para incapacitar a vítima uma vez que ela tinha aterrissado. No entanto, para desferir o soco, na verdade Bruce usava a força de suas pernas. Bruce esticava as pernas com uma rápida e explosiva tensão dos joelhos, e este súbito abalo das pernas aumentava a velocidade dos quadris, o que por sua vez movia o ombro para frente e permitia-lhe empurrar o braço. A seguir, o cotovelo de Bruce também se estendia muito rapidamente e impulsionava assim o punho para frente e finalmente movendo o pulso logo antes do impacto, aumentando assim ainda mais a velocidade deste impressionante soco. No momento em que Bruce desfere seu soco de 1 polegada, ele combinou a força de alguns dos músculos maiores do seu corpo. Estima-se que a força do soco seja quase equivalente à de uma colisão de carros a cerca de 50 km por hora. Número 4. O chute de Bruce lançava as pessoas literalmente pelos ares. Como um artista marcial decidido que era, Bruce também era especialista em usar praticamente tudo que tinha quando chegava a hora de chutar. E embora a maior parte da devastação... Número 4. O chute de lançava as pessoas literalmente pelos ares. Como que era, Bruce também é especialista em usar praticamente tudo que tinha quando chegava a hora de chutar. E embora a maior parte da devastação que causava fosse com as mãos, exatamente um peso leve se tratava de usar as pernas. De acordo com as fontes, um dos bens mais preciosos que Bruce era seu escudo de treinamento. Ele usa para praticar seus chutes e o levava para todos os lugares. De acordo com os relatos, Bruce. Número 3. O truque de mágica relâmpago. Todo mundo gosta de um pouco de mágica. Bruce, que nunca perdia a oportunidade de surpreender, também praticava mágica em seu tempo. Só que este truque provaria mais uma vez quão sobre-humano era este homem. Sendo realistas, todos nós conhecemos o famoso truque clássico em que um mágico tira uma moeda da parte de trás da sua orelha. Mas Bruce pegava esse truque e o modificava um pouco. Em sua própria versão, colocava uma moeda na palma da sua mão e pedia que você esticasse a mão com a moeda dentro. No momento em que você notasse qualquer leve movimento no corpo de Bruce, sua tarefa seria fechar a mão rapidamente para que ele não pudesse pegar a moeda. Pode parecer algo simples, mas o caso é que Bruce era tão rápido que ninguém conseguia impedir que ele pegasse a moeda de sua mão. Para adicionar um grau a mais de dificuldade, ele decidiu mudar as coisas. E em vez de tentar apenas pegar a moeda, ele substituía a moeda que havia pegado por outra completamente diferente. Tudo isso antes de você sequer conseguir fechar a mão. Agora, imagine se Bruce Lee tivesse decidido ser um carteirista. Provavelmente teria enchido os bolsos mais do que com as artes marciais. Número 2. Era invencível. As qualidades de Bruce Lee como artista marcial tornaram-se evidentes muito cedo, mas por alguma razão, ainda havia muita gente a ser convencida. Embora tivesse se tornado um homem mundialmente conhecido na década de 60, Bruce sempre era desafiado para lutas de rua. Muita gente daquela época precisava ser convencida, ou talvez simplesmente adorassem ser espancados. Embora a maioria das vezes Bruce desse de ombros aos desafios, havia certas ocasiões em que tinha que mostrar exatamente quão bom ele era. Durante as filmagens de Enter the Dragon, Bruce foi desafiado para um combate e aceitou. E quando começou a destruir seu oponente, desviando de todos e cada um dos golpes que lhe eram lançados, acabou subjugando-o contra uma parede. Então, quando terminou, o sempre magnético e anônimo Bruce Lee continuava dando uma lição de combate, chutando o traseiro de alguém e mostrando como se faz. 10. O Tribunal Secreto. Uma de justiça católica em uma mente própria. Certos crimes são considerados extremamente ruins pelo Vaticano, e para os crimes, eles têm um tribunal especial. Este esquadrão de elite de bispos julga pessoas acusadas de crimes atrozes, e o painel é chamado de Penitenciaria Tribunal da Consciência.
Sacerdotes uns podem lidar com crimes como genocídio, que os crimes apresentados ao país, embora não necessariamente a ser julgado pela penitenciaria apostólica, incluem tentar assassinar o Papa, expor a identidade de alguém que confessou, sacerdotes envolvidos em sexuais, abortos e, mais curiosamente, cuspir uma hóstia da comunhão também é considerado um ato digno de ser julgado. O Papa atua como chefe do painel, pode conceder a avição. Casos deste tribunal são tratados sob credências falsas para proteger a identidade dos acusados e porque a igreja dita que é uma questão de consciência. Considerando as muitas façanhas que ele conseguiu realizar em sua vida, é fácil ver por que muitos se lembram de Bruce Lee como o maior artista marcial que já existiu. Mas talvez a razão pela qual ele se tornou tão bom no combate foi o fato de que simplesmente não era um ser humano normal. Realmente não tenho certeza de por que muitas pessoas decidiram continuar se aproximando dele, mas pelo menos foram a prova viva de que ele era basicamente um semideus que caminhava entre nós. E você, o que acha que era esse super-homem? Conte-nos nos comentários.